Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui mais uma noite de talks, de diretos, aqui no A Conversa com uma semana em que a Menzel decidiu falar com vários homens que foram capa ao longo destes 19 anos. É um mês de edição especial que está nas bancas, nos quiosques, aqueles que encontrarem abertos também. Hoje temos como convidado aqui às conversas o Cauã, que entretanto chegará aqui para falar convosco. E eu acho que Cauã, espero que consiga. Olá, Olá, tudo bem, Cauã? bom. Tudo bem? E aí, Pedrão? Como é que vai Tempo, isso? hein? É mesmo? Quase 2 anos já. Quase Um dois ano e anos. meio. Um ano e meio. Está tudo bem, não está? Tá, tirando tudo que a gente está passando, o planeta inteiro, tá tudo bem. Não tem do que reclamar. Claro. Isso é que é importante também, dentro de tudo isto, estarmos bem, estarmos a fazer também o nosso papel, né? De Claro. recolhimento e do isolamento. Acredito que tu também estejas a cumprir a regra como homem apaixonado também pelas pessoas e pelo planeta. Com Desde que se- certeza. A quarentena. É verdade. Olha, Cauã, obrigado antes de mais Não, obrigado você pelo convite. Obrigado. Deixa-me só. Está a entrar aqui uma chamada e eu não estou a conseguir ouvir-te bem. Só esperar que ela termine, que eu não consigo sequer mexer nisto porque está Quer a que eu querer. coloque um fone ou não é necessário? Estou sem nada mesmo. Tá, eu espero. Ok. Aí, não sei. Oi, Márcio, Já- Susan, Maiara, Bruna, Lorena. Eu tava dando oi para as pessoas, não tava te vendo? Muito bem. Tá, fizeste tudo muito bem. Não, era o teu agente que me estava a ligar e estava a perceber se estava tudo ok, tudo no tanto. Portanto, estamos tudo controlado. Que bom. Olha, bom, estava a dizer que também para contextualizar, estamos a fazer aqui esta conversa de Portugal para o Brasil e de Brasil para Portugal, também para contextualizar os teus seguidores. Tu foste capa da Men's Health em janeiro do ano passado e este é um mês também para nós importante de falar com pessoas que foram protagonistas neste tempo. A Men's Health faz 19 anos em Portugal. Um, e daí dizer também que, ó, agradecer o teu tempo. Mas mais do que isto, também falar um bocadinho desta situação, também um pouco da tua carreira. Cara, No fundo, que se mantenha aqui uma conversa o mais descontraída possível e com abertura, obviamente, para quem quiser levantar algumas questões. Uh, Porque eu sei que tu tens feito isto, tu tens feito esse papel também de humano de estar com as pessoas, de ouvi-las também, mas do Portugal também há sempre essa. Não conseguimos ter em Portugal o conhecimento do teu dia a dia que têm os brasileiros, e daí também, se calhar, alguns temas que vamos falar, se calhar já te fizeram essas perguntas algumas vezes, mas pronto, tu também já sabes o que é que temos para falar. Olha. Um, Remontando então aqui ao dia da nossa produção, da produção para a Menzel, começando por aí, foi muito bacana aqueles petiscos em oi. Setúbal e aquele mergulho ali na Serra da Rábida. O que é que tu te lembras disso? Eu gostei do time inteiro. Eu sigo o Gonçalo, eu sigo a Estela no Instagram, estou sempre vendo o que eles estão fazendo, sigo você. Então, de certa forma, as redes sociais também às vezes têm essa coisa boa que a gente se sente perto, ou pelo menos acompanhando uma parte da vida das pessoas, mesmo que não seja a intimidade delas, né? Mas eu gostei muito, as fotos ficaram muito, muito bonitas e fiquei impressionado com a qualidade do trabalho e repito, fiquei muito feliz de estar aí na capa da Men's Health e em contato com o público português que já me assistia nas novelas, séries, já fui a Portugal para entrevistas. Há pouco tempo, semana passada também eu falei com o Ricardo Pereira
Ok. Ele inaugurou um espaço aí que vocês vão conversar, acho que na quinta-feira, né? Na sexta, ficou com ele na Sexta, sexta. isso aí. E aí o Ricardo me convidou para fazer uma live, foi um ótimo papo, a gente bateu uma conversa aí, um papo de 1 hora. E Muito gosto bem. muito de Portugal, então eu me sinto meio que em casa, assim, mesmo não sendo português. Gosto muito, fico muito feliz com esse contato, essa oportunidade. Eu lembro de nós falarmos, obviamente tem aqui todo o surf incluído, que é uma das tuas paixões, e já falamos disso. Mas quando tu te lembras de Portugal, Cauã, que memórias de que lugares e do pão também, que falámos do pão, o que é que assim mais sumariamente tu te lembras? O que é Não, por outro eu lado, lembro do dia louco, né? Eu lembro que a gente foi fazer as fotos e depois das fotos que foram muito rápidas, eu fiquei impressionado com a rapidez de todo mundo. Aí eu falei, poxa, queria dar um mergulho no mar e te arrumei um problemão, né, Pedro? E você falou, mar. Eu falei, não, tem uma praia. Eu entrei no Waze e aí fiz você me levar numa praia para dar um mergulho no mar. Você me levou, você foi um gentleman. E não, foi ótimo. Esse dia foi engraçado. A Júlia também, lembra? A sim, Júlia que sim. estava acompanhando a gente, que estava. Foi impressionante. Você é um cara muito, muito bacana, além de simpático, muita gente boa. Mas o que eu mais lembro de Portugal é da comida e do Algarve. Então, tu tens aqui ainda uma por cumprir assim que voltares a Portugal. Sabes que eu tinha te dito que sou natural da Nazaré e eu tenho que te levar lá para tu veres as ondas É gigantes. verdade. Eu tenho Essa vários fica. amigos que surfam lá, que se aventuram lá nas ondas e participam dos campeonatos. Eu quero muito ir. Mas eu tenho muita vontade de voltar ao Algarve, assim, levar minha filha, porque eu fui sozinho. Queria Aham. poder levá-la, porque eu acho que ela vai gostar muito. As praias muito bonitas. E olha que eu já viajei bastante, posso dizer para quem está aí assistindo o nosso papo. E é um lugar que eu quero voltar. Eu já viajei para muitos lugares muito bonitos. E não quero Uhum. voltar, mas para o Algarve eu quero. Além de E diz, achar as estradas de Portugal assim, incríveis, né? Um tapete. Fiquei impressionado, né? mas também são caras. Tu Não, tudo bem, pagas. mas no Brasil elas são caras e não são boas. É verdade. Deixa pra lá, sem política. Não. Outra conversa, exatamente. Olha, e também havia uma curiosidade, lembro que tu falaste, e sendo o Brasil um país de futebol, tu falaste da admiração pelo Cristiano Ronaldo, também, Tenho. Acho ele um super profissional. Acho que é engraçado, assim, eu não sou um cara que joga bola, mas eu acompanho o universo, as notícias do futebol. Inclusive o Globo Esporte, que é o site que eu entro todo dia, várias vezes aqui no Brasil. Eu nem entro mais ultimamente, porque não tem notícia nova. Estão só falando da Copa de 94, da Copa de 70. E eu entendo que eles querem manter as pessoas, querem convidar as pessoas a estarem ali, a entrarem em contato com conteúdo. Mas eu gosto mesmo de acompanhar a Liga dos Campeões. Assim, eu fico impressionado com a qualidade dos times. E sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Falei até para o Ricardo Pereira, falei, Ricardo, se você conheceu o Cristiano, queria fazer uma live com ele. Não quero falar de nada chato, só sobre saúde. Acho que a gente ia poder bater um bom papo, assim. E isso era uma conversa, de certeza, interessante. Eu também fiquei com essa quando tiver a oportunidade de falar, portanto, eu estou a fazer essa pergunta porque ficou aqui também a magicar. Olha, esta questão da reclusão, do isolamento, chegou um pouco depois de Portugal. Como é que tu estás a viver essa questão? Também tens, acredito que tenhas a Sofia por perto. Como é que está a ser essa? Minha Está filha a está ser aqui, muito, minha filha está comigo. Minha muito filha bem. vai, eu tenho guarda compartilhada, não sei como é em Portugal, mas acho que é igual. No É mundo igual? inteiro, meio a meio. Ela fica metade da semana comigo, metade com a mãe. E como é que tu explicas a uma menina o que é que se está a passar no mundo, Cauã? Ô Pedro, minha filha é muito esperta, então ela já entendeu o que está acontecendo. Ela sonha todos os dias com a escola, né? E depois de uma semana, a escola começou a fazer aula online. Eu já estou na minha quinta semana dentro de casa, assim, quinta semana de quarentena. Bom, Então ela está bastante tempo dentro de casa. E é engraçado que ela consegue passar uma tarde inteira conversando com um amiguinho no iPad, assim. Porque depois que acaba a aula online, a sala virtual, as crianças podem continuar lá e conversar se elas quiserem, entendeu?
a Ok. professora sai e ela passou uma tarde inteira com um amiguinho. Assim, eu não gosto que a minha filha fique muito tempo no celular ou na internet, mas eu deixei, porque ela estava com tanta saudade e o amiguinho também. E eles nem eram os melhores amigos antes do vírus. Aí eu falei, então é muita saudade mesmo. Muito bem. E temos que nos reinventar também. E aqui em Portugal também existem já as aulas online. E eu ontem comentava também com os convidados e dizia que a minha própria filha está mais atenta agora à escola do que eu sentia quando ela ia fisicamente à escola. Portanto, tem muitas coisas, algumas coisas positivas também. O treino, tem havido boxe em casa ao domingo ou já não há? Não estou recebendo ninguém, estou treinando sozinho. Mas Claro, engraçado você falar isso, que a sua filha está mais interessada na escola. A minha também, sabia, Pedro? Ela faz os deveres de casa, claro. ela faz aula de inglês de manhã e de português à tarde na escola. Ela chega no meio da manhã, fica para o português e à tarde ela estuda português, né? Não, Ok. desculpa. Ela entra no meio da manhã, estuda inglês e à tarde ela estuda português. Português. E aqui Uhum. em casa ela começa às 10 da manhã, uma hora de aula online, com o dever de casa. E à tarde, de 1h30 às 2h30, dura um pouquinho mais, de português. E ela quer fazer, ela quer ler os livros, ela quer ver os vídeos, ela quer saber do dever de casa, da aula de matemática. Ela está muito interessada. E agora, sobre a outra pergunta que você fez sobre a malhação, eu estava Uhum. treinando bastante jiu-jitsu, que era uma coisa que, quando a gente conversou a última vez, Sim. quando a gente fez a capa, eu não estava, eu tinha parado o jiu-jitsu. E eu vou fazer um projeto depois da próxima novela das 8. Para quem não sabe, eu estava gravando a próxima novela das 8 aqui do Brasil. Está passando Amor de Mãe aqui. Estava aí também ou não? Ainda não. Não, né? Amor de Mãe, está assim, já Já? está. Então, a novela que vem depois de Amor de Mãe é a minha. Eu faço um dos protagonistas, eu faço gêmeos, dois irmãos, e já estava gravando a novela há um mês. As gravações foram interrompidas. Depois da novela, eu tenho um projeto que é um filme sobre luta e eu voltei a praticar jiu-jitsu. Eu tinha ficado parado 17 anos e voltei. Uau. Então, eu fiz toda uma preparação, Pedro, para organizar o meu corpo e fortalecer as Uhum. articulações, principalmente, para poder aguentar o treino de jiu-jitsu, assim, porque eu não estava mais acostumado, só fazendo musculação, correndo na areia, nadando, mas o jiu-jitsu exige muito do corpo, assim. E para eu não me lesionar, eu fiz essa preparação de 2 meses. Comecei treinando com os amigos, deu 2 meses, eu me machuquei lutando, estourei o ligamento medial do joelho direito, infelizmente. Fiz uma reabilitação de fisioterapia durante 2 meses, muito intensa, assim, tipo um jogador de futebol, porque eu estava com tempo na época, eu me cuidava 2 vezes por dia, e depois eu reingressei no jiu-jitsu de novo, e aí não me machuquei mais. E aí, Ok. infelizmente, tive que parar os treinos Por e causa da comecei a gravidade. fazer aula online. Engraçado, isso nunca tinha feito. Uhum. Tô malhando todos os dias, assim. Tô super engraçado que o corpo mudou de acordo com os exercícios, porque não tem academia, não tem peso. Então, Claro. comecei a fazer mais ginástica, mais exercícios com o meu próprio peso, com kettlebell, sabe? Comprei os Claro. kettlebells Aham. e tô mais em forma, eu acho, até do que antes, assim, porque não tem nada para fazer em casa, assim, né? Não tem muita coisa para Claro. fazer. É claro E que a tu gente vai. cuida da casa, eu estou estudando inglês, estou fazendo outras coisas, estou trabalhando, mas acaba sobrando mais tempo para poder malhar. Claro. E tu acabas. É um projeto que fica apenas adiado por isto, né? Vais retomar. Vou eh, retomar. ok. Bem, tu, se a memória me falha, tu chegaste a ser campeão de jiu-jitsu, Cauã? Eu fui Ou não? campeão Ok. quando eu estava lutando profissionalmente, né? Se é que era profissionalmente, mas eu fui bicampeão brasileiro Exato. e dei aula de jiu-jitsu. Eu morei em Nova York um tempo quando eu estava estudando para ser ator. Dei aula e estudei em Nova York acting, né? Atuação de 2000 a 2002. Eu acabei tendo uma experiência do 11 de setembro. Quem é muito jovem talvez nem saiba do que a gente está falando, mas 11 de setembro foi aquele atentado nas Torres Gêmeas, extintas Torres Gêmeas lá em Nova York. Então eu entendi um pouco esse clima de medo que a gente está vivendo, assim. Então eu, de certa forma, me lembrei de como foi aquela época, assim, tive uma lembrança emotiva.
Claro. Olha, Cauã, essa questão da continuidade da aprendizagem, todos nós temos isso da vida, não é? Mas realmente nestes momentos acaba por ser. E tu tens uma passagem de um post que eu li que é muito interessante e tem muito a ver com isto que eu te queria perguntar agora, que tu publicaste há uns dias em que falavas de isolamento, confinamento, recolhimento e autoconhecimento. É. Achas que esta altura é muito, muito para isso, para nós conseguirmos também ter tempo para nós, algo que no nosso dia a dia é mais difícil nós ouvirmos o nosso próprio corpo, a nossa própria mente? Estás a seguir esse exemplo disto que publicaste também? Eu tive, posso dizer que semana passada foram dias mais difíceis, assim. Acho que o meu espírito, a minha personalidade, eu fiquei um pouco incomodado de estar em casa e de não conseguir sair, de não ver meus amigos, o resto da minha família, meus irmãos. Eu fiquei muito incomodado, fiquei muito mal-humorado, assim. Fiquei de Uhum. TPM. Já está, já está. Mas não, fiquei mesmo, fiquei mesmo, fiquei mesmo. Foi uma brincadeira, mas uma brincadeira sincera. Fiquei bravo, fiquei daquelas, assim. É, E, e uma das coisas que eu comecei a perceber, a cada semana da quarentena, você vai aprendendo alguma coisa. Pelo menos foi o que Ah, está acontecendo comigo, assim. Na primeira, eu estava muito cansado, porque eu já estava filmando, então acabou sendo o momento de eu descansar o corpo. Eu vinha filmando muito nas madrugadas, sabe, Pedro? Tipo, eu começava o trabalho às 6 da tarde, terminava às 6 da manhã. Então eu estava ah, muito cansado nessa época. Depois disso, eu comecei a mudar, como eu mesmo disse, a forma de malhar. Comecei a encontrar esse novo jeito de malhar e fui me acostumando, me reacostumando, aprendendo a fazer aula online. E hoje em dia tá ótimo, tô gostando muito. uhum. E eu acho que eu comecei a buscar também através da meditação, que é uma coisa que eu vinha já fazendo já, sei lá, uns 8 meses, de fazer essas meditações induzidas, assim, guiadas, assim, você entra no Claro. YouTube, bota meditação guiada para cura, ansiedade, para dormir. Isso funcionou muito bem para mim. A dica que eu dou é que inicialmente, às vezes, a primeira pessoa que você ouve, você não gosta muito da voz, mas vale a pena tentar outra, que em algum momento você vai curtir a voz. Eu gosto, por exemplo, de meditações em inglês. Para mim, me Uhum. acalma, não sei. Vai entender. Mas eu acho que tem uma coisa também que veio junto com esse desejo de fazer as meditações, Pedro, foi esse autoconhecimento e que me levou à espiritualidade. Assim. Me aproximar, ano passado eu perdi a minha mamãe e eu Uhum. comecei a querer a me espiritualizar mais e comecei a querer me aproximar mais da qualidade de vida. Comecei a prestar atenção que, independente dos hábitos, acho que isso é uma coisa importantíssima para todo mundo que está interessado em health, em saúde, independente se é men's health, women's health, é importante você estar de bem com o seu corpo, de bem com o que você come, de bem com o seu alongamento, com a sua yoga, mas é importante você estar de bem com você mesmo, assim, Claro. porque muitas matérias, inclusive, que eu venho lendo agora, e não só aqui no Brasil, mas de jornais estrangeiros, falam que o estresse ele baixa muito a imunidade. Então, eu comecei a querer encontrar formas de me acalmar. Então, tudo isso que eu iniciei antes está me ajudando agora. E tem dias Sim. que são difíceis mesmo, sabe, Pedro? E é importante você admitir que está difícil e assimilar e se aceitar, né? Tudo bem, hoje está difícil, hoje eu tô triste porque eu não vejo meu irmão, ou eu tô chateado porque eu não posso dar um mergulho no mar, etc, etc, etc. Então, posso falar que eu venho colocando em prática sim, e que tem dias mais fáceis e dias mais difíceis. Claro. Mas olha que essa dica que tu estavas a dar da meditação guiada, curiosamente na página da Women's Health fizemos pela primeira vez e eu falava com a instrutora e foi fantástico porque eu fiz e foi a primeira vez e fiquei completamente rendido. Sobretudo nesta altura em que nós, por vezes também parados, a nossa cabeça, é isso que tu dizias, se eu falar muito rápido, diz. Não, não, estou entendendo muito bem. Ok. A nossa cabeça também tem de ser educada para não
a ser constantemente desviada para pensamentos negativos, né? E chegamos num dia de manhã até tarde e noite de tanto stress que chegar às 10 da noite e seguir a meditação guiada, não é? Ouvir, é realmente tranquilizador e faz-nos bem. E isso foi muito importante e foi curioso agora que estás a dizer, porque experimentámos isto no final da semana passada. Foi muito interessante. Que bom. Olha, Calvão, hoje é um dia especial, por acaso calhou bem, hoje é o Dia da Terra. E eu sei que tu és um fervoroso adepto também da natureza, da proteção daqueles que são os bens também materiais, não é? E curiosamente este é um momento em que o planeta respira, né? Respira mais do que se calhar nos últimos 20, 30 anos. E quando estamos a ser ameaçados por esta pandemia impossível, e também vivemos aqui num rol de uma crise climática também, não é? Claro. Certamente já pensaste o que é que isto para ti tem alguma lógica, este parar de tudo para o mundo poder respirar ou para o planeta poder respirar? Olha, é engraçado, você deve ter visto a reportagem dos canais de Veneza, né? Sim, sim. Aqui no Brasil, quem já veio ao Rio sabe que atrás do aeroporto Santos Dumont a gente tem a Baía de Guanabara, que costuma ser muito suja. E há pouco tempo viralizou aqui um vídeo de tartarugas, a água completamente transparente, tartarugas e peixes exatamente atrás do Santos Dumont, do aeroporto. E uma coisa nunca imaginada, assim. Então, inimaginável, né? E também eu tenho lido muitas reportagens, como eu te falei, exatamente sobre esse assunto, sobre as mudanças climáticas, que você tem fotos de satélite que mostram a diminuição da poluição, né, no mundo inteiro. E uma das coisas que eu fico pensando é, será que no futuro, algumas cidades muito grandes como São Paulo, imagino que vocês não tenham isso em Portugal, não deve existir em Lisboa e no Porto, que se não me engano são as maiores cidades de Portugal. Sim. Mas em São Paulo você tem rodízio de carros, né? Quem anda com a placa, sei lá, 7, 9, não pode sair na segunda-feira. Estou dando um exemplo. Sim, né? sim, sim, sim. Eu fiquei imaginando se no futuro a gente não vai ter rodízio de pessoas, assim. Claro. Vai ser uma forma de diminuir o contato do ser humano com o meio ambiente. Espero que não. Espero que isso sirva também para a gente poder reestudar e repensar nossos hábitos, porque, claro, você fazer a sua parte é importante, mas é muito importante quando a pessoa ao seu lado também faz, não deixa um lixo na areia, que é o caso que acontece muito aqui nas praias brasileiras, principalmente às vezes, não só praias que são frequentadas por gente às vezes mais simples, que não teve tanto acesso à educação, a um bom exemplo, né? Não que uma coisa esteja vinculada à outra, porque praias que são frequentadas por gente pela classe mais rica, às vezes são as praias mais sujas do Rio. Isso me coloca para pensar sobre a pessoa tem educação, ela tem acesso à informação e mesmo assim ela não tem cuidado com o que é dela, né? Porque a praia é dela. Se ela voltar no dia seguinte, a praia limpa, o mar limpo, e não só a praia, mas a montanha, o campo, a floresta, o desmatamento, tudo isso coloca a gente em xeque. É uma questão, primeiro, de respeito com o mundo, né? E cada um, eu espero que cada um possa tirar também algumas conclusões e que isto seja também realmente importante para o futuro. Receio que haja. Estavas a falar do rodízio de pessoas, mas eu em tempos falava de aqui em Lisboa, que é onde eu vivo, é a maior cidade em Portugal, como sabes, e pensei como é que seria feita a transição para alguma normalidade para trabalho. Então pensei que se calhar eles podiam fazer por zonas de Lisboa, mas era um completo disparate. Mas realmente não vai ser fácil, porque eu temo que haja uma loucura desmedida do passo a seguir, toda a gente querer viajar, toda a gente querer abrir o negócio, e aí pode ser muito complicado. Mas o povo português é um povo muito educado, né, Pedro? Eu acho que Sim. uma das coisas que me deu vontade de voltar, além da beleza e da comida, como eu estava falando e elogiando,
é a sensação de que o povo português é muito educado. Educado não no sentido, às vezes, para nós brasileiros, tem um jeito, às vezes, diferente. Né? Às vezes um jeito que pode soar bruto, mas não é bruto. É um jeito direto, que eu gosto muito, assim, não me incomoda de forma alguma. Mas a educação assim, de respeito ao próximo, de empatia, de compaixão. Tanto que o mundo inteiro está querendo morar em Lisboa, né? A gente falou muito sobre isso. Né? Exato. E muitos brasileiros também cá, colegas teus que estão, e claro. Eu dizia também aqui nesta questão, acho que Portugal tem a ver muito com isso que tu dizes, porque os portugueses fecharam-se imediatamente em casa quando perceberam, não digo todos, mas 95% da população percebeu que era importante ficar. Né? Agora, o que vem depois, né? A incerteza no futuro, a crise económica que está constantemente a falar-se, vai ser completamente diferente. Mas eu tenho um desafio para ti agora, Calmar. Só para nós, já lá vamos à parte mais séria destas coisas, mas para relaxar agora aqui um bocadinho, eu vou-te pedir para que tu leias algumas frases muito curtas, mas em português de Portugal. Tá bom. Pode ser? Vê lá ver se consegues ler, vê lá. Ai, cara. Está ao contrário... Eu sei uma coisa, ó, no primeiro eu não estou conseguindo ler, graças a Deus, porque tá ao contrário? Tá ao contrário. Ah, como é que eu faço isto, então? Salve no computador. Mas outro dia eu estava estudando, eu estou estudando... Não dá. Que bom, graças a Deus. Não vou pagar esse mico. Mas eu posso tentar ler de trás para frente. Mas deixa eu só falar uma coisa interessante. Eu estava fazendo um dos personagens, um dos irmãos da próxima novela que eu vou continuar a fazer, daqui a pouco vai estrear. Ele não é do Rio de Janeiro. E aí eu estava conversando com a professora de sotaque e a fonoaudióloga que estava me ajudando. E aí eu, por curiosidade, perguntei qual é a diferença do português no Brasil, né, e do português, assim, para se eu quisesse fazer um personagem com sotaque de Portugal. Português com sotaque de Portugal. Ela falou, no Brasil a gente valoriza a vogal. Em Portugal se valorizam as consoantes. Claro. Aí eu achei isso muito, Pois, tão básico que nem nunca tínhamos pensado nisso, né? Mas é verdade. Sim. Vai, vamos lá, vou tentar. Eu não sei como é que hei de pôr isto de forma que não pareça ao contrário. Em espelho, né? Levanta mais a tela que eu não estou conseguindo ver. Do tempo da Marta. Do tempo da Marta. Levanta mais um pouquinho. Do tempo da Marta. É Maria. Mas tu estás a ler ao contrário, né? Tô. Acho que eu tô. Do tempo da Marta. Do tempo da Maria Cachucha. Do tempo da Maria Cachucha? Como assim? Isto é uma expressão do tempo da Maria Queixuda. Cachucha. Queixucha. Do tempo da Maria Queixucha. É uma expressão portuguesa que significa que é algo muito antigo, ou seja, quando se diz que é algo do tempo da Maria Cachucha, significa que já aconteceu há muito tempo, mesmo, há muito tempo. Essa expressão é da época do Dom Pedro IV, que aqui no Brasil é Dom Pedro I? O filme está pronto, Pedro. Eu acabei de fazer no cinema, não acabei não. Filmei há pouco tempo um filme que eu atuei e produzi, com direção da Laís Bodansky, sobre Dom Pedro I, que aí em Portugal é Dom Pedro IV, e fala sobre a época de quando ele saiu do Brasil e voltou para Portugal. Então, logo a gente vai estrear em Portugal, com produção do Luiz Urbano, Som e Fúria, uma produtora maravilhosa aí, de filmes de arte. Estou muito orgulhoso. Te vejo na estreia. Esse era um dos temas, sem dúvida, vou estar lá contigo. Esse era um dos temas que eu queria fazer a transição, porque realmente nós falámos, estavas na fase de filmagem, de rodagem também, e com alguns atores portugueses. Já há previsão de estreia? É necessário passar esta fase, Cauã? Como é que... Não, agora com a quarentena não vão guardar. Exatamente. Né? A gente está
a gente deve dar uma rodada em alguns festivais e logo em seguida estrear em Portugal e no Brasil. Eu não sei, o meu sonho seria poder estrear no mesmo dia, mas eu acho que talvez até a própria relação com o cinema vai demorar um pouco a voltar, não é, Pedro? Claro. Com Sim. lugares amplos, com lugares amplos não, lugares com muitas Com pessoas, muitas pessoas, claro. né? Não chega a ser multidões, mas com muita gente junta, pouco espaço entre elas. Então, se Deus quiser, a gente vai poder estrear o filme quando as pessoas puderem curtir um bom cinema. Sim, claro, e isso vai acontecer. Tu falavas que havia alguns portugueses, eu lembro, não me recordo os nomes. Qual é que é a tua noção do ator português em si do cinema em Portugal? É incrível, adoraria fazer cinema em Portugal. Acho que vocês têm cineastas maravilhosos. Eu adorei trabalhar com o Isaac. Eu, às vezes, não lembro do sobrenome, eu fico com vergonha. Mas o Isaac, a Vitória, a Zoá Isabel, que acabou ficando minha amiga, que vem para o Brasil muito, uma atriz maravilhosa, poxa, fez um trabalho muito bonito comigo. A gente teve atores irlandeses, a gente teve atores de todos os lugares, americanos. A gente teve um núcleo aqui só de pessoas imigrantes da África para o Brasil, tentando encontrar esse lugar próximo à realidade, né? Tentando se aproximar de um cinema mais documental. Então, foi um trabalho muito bonito, assim. Tô muito orgulhoso e acho que o público português vai gostar bastante. Boa, sim, certeza absoluta e também com toda a história que há por trás desta ligação, acho que vai ser muito, muito impactante aqui para nós também. Não deu para ter o Ricardo Pereira nessa. Essa não deu. Mas tu contracenaste com ele, lembra-me a novela que vocês fizeram? A gente fez algumas novelas, a gente fez Como uma Onda e a gente fez Exatamente. A Regra do Jogo. Ok, eu lembro mais de Como uma Onda, que eu creio que foi uma das primeiras novelas em que o Ricardo aparece mesmo como protagonista também, não? Protagonista. E Exato. Olha, eu tô desenvolvendo um projeto de série sobre o mercado de transferências de futebol e eu vou ver se o Ricardo me ajuda com isso, se ele não faz um Jorge Mendes. bem, lógico. Olha, mas sabes que voltando aqui ao passado, eu lembro mesmo é do Mau Mau. Do Mal Mal, é verdade. Meu primeiro personagem, né? Eu acho que foi marcante aqui também para a minha geração, acredito. Nós aqui em Portugal tivemos algo parecido pouco depois, que se chamava Morangos com Açúcar, e tu participaste, era na Malhação. O que Qual é era o que, nome? Eu não ouvi direito. Qual era o nome? morangos com açúcar. Mulheres com Açúcar? Também podia ser, mas não é. Morangos. Ah, Morangos com. Morangos com Açúcar. Sim. A lógica é muito semelhante à Malhação. Muito semelhante. Público jovem e por aí. Eu sei que foi a tua primeira, mas o que é que. Não, foi minha estreia em tudo. Eu nunca tinha trabalhado antes. Como é que foi importante para tu decidires, porque tu tinhas feito carreira como modelo, fizeste trabalhos em Paris, em Milão, etc., no teu começo, 18 anos, não é? Ah, Foi algo que premeditaste ou algo que tu sempre tiveste como eu quero ser ator e ponto final e vou agarrar esta oportunidade da Malhação para. Foi isso. Eu agarrei a oportunidade, eu entendi rápido que eu precisava crescer muito e aprender muito como ator. Eu tinha noção da minha inexperiência e o quanto eu era imaturo, de que eu era verde, né? No sentido, eu tinha. Uhum. E eu ainda dei sorte, uma sorte, não sei o que é, mas eu estreiei na Malhação com atores que já tinham feito várias coisas, o que não é comum. Então a Claro, minha experiência ainda ficava mais ainda à flor da pele, assim, as pessoas percebiam mais. E todos os outros atores, tirando um, que era um outro menino que fez comigo, chamado Thiago Armani, que eu acho que hoje em dia nem trabalha como ator, todo o resto do elenco ele era experiente, assim. Já tinha claro. feito novela, série, e nós dois éramos os únicos que não tinham experiência. Então, foi mais difícil, mas eu acho que isso me ajudou também a querer melhorar mais rápido. Aí, depois de um tempo, eu construí uma relação importante e forte com
personagem do Sérgio Londiakov, que era o cabeção. A gente tinha o Ogromóvel, que era aquele chevette, e a gente acabou se tornando uma força cômica ali, divertida. E aí eu dei continuidade na minha próxima novela, que era Da Cor do Pecado. Acho que passou aqui em Portugal também, que eu usava aquele cabelo bem estranho, alisado, loiro. Família Sardinha! Olha, mas há o que a Avenida Brasil também foi uma personagem muito, muito interessante e em Portugal teve bastante impacto também a toda a história. Tá passando, Foi... ela está terminando agora no Brasil. Sim, aqui também estão a... É igual aqui, também voltaram a passar. Tu tens alguma... Sei que é uma pergunta ingrata fazer para um autor, mas entre fazer novela, fazer cinema, qual é que é realmente a tua paixão? Ô Pedro, o que eu mais gosto hoje em dia é de fazer série. Porque série é uma novela muito mais curta e um filme muito mais longo. Então você consegue se aprofundar de um jeito diferente no personagem. No caso, por exemplo, do Ilha de Ferro, para quem tem o Globoplay, ainda não está na TV aberta, mas vai estar. Eu fiz 2 temporadas de uma série sobre uma plataforma de petróleo, E é que eu fantástico. adoro. Eu faço um petroleiro, faço o Dante. Tem um super elenco, Maria Casadeval, Sophie Charlotte, Milen Cortais. É um dos trabalhos que eu mais gosto. Então, o que eu mais gosto, eu gosto de tudo, assim, mas o que eu mais gosto é a série, porque, como eu te falei, ela não é tão longa e tão difícil como uma novela. Você pode aprofundar bem o personagem. Na maioria das vezes você fala com um público um pouco mais velho. Então, a forma como as cenas você pode falar um palavrão. Claro. São coisas assim, quando você faz uma novela, dependendo do horário, você não pode, pelo menos no Brasil, não sei como é Portugal, Claro. a gente não pode, né? Às vezes não pode fumar um cigarro, e às vezes perde um pouco do realismo, e a gente perde um pouco de cor na possibilidade da nossa atuação. Mas eu gosto também, porque a novela fala com um público imenso, e através de uma série, de um filme, é muito difícil você alcançar o mesmo público. Claro, mas olha, isto também é aqui uma mensagem para Portugal, obviamente. Eu já tive a oportunidade, já tinha pedido de ver as duas séries de Ilha de Ferro e é realmente fantástico. É daquelas séries que nós começamos a ver e não conseguimos parar mesmo. Quando eu fiz a capa, eu estava com a barba imensa, né, do Ilha de Ferro e do Dom Pedro. Né? A do Pedro era maior ainda, foi uma continuidade. Não, mas está uma série muito, muito poderosa mesmo, está incrível. Eu recomendo também aqui aos portugueses para fazer, para verem, porque realmente está fantástico. Olha, Cauã, e tu tens também aqui um fator de inspiração ou não? Ou seja, tu tens atores, sejam brasileiros ou americanos, australianos, tens alguma... É possível num ator com a tua categoria, digamos assim, ter referência? Muito para crescer. Mas não, eu me inspiro não só em atores, sabe? Eu me inspiro em atrizes, muito. É mais fácil você encontrar, na minha opinião, uma boa atriz do que, às vezes, um bom ator. Às vezes você tem mais dificuldade em encontrar atores homens assim com quilate, com talento e com a dedicação das atrizes, assim. Então, de certa forma, às vezes elas me inspiram até mais. Ok. Posso falar de um ator que eu adoro, que é o Denzel Washington. Eu acho que todo mundo conhece. É um cara que eu adoro a carreira dele, assim. Acho que ele fez de todos os tipos de personagem. Eu atualmente estou aproveitando para rever muitos filmes. Eu vi o primeiro e o segundo Poderoso Chefão, que eu acho que é um trabalho que todo mundo deve assistir, do Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino. Eu vou assistir agora, reassistir o Apocalipse Sinal, que é um trabalho muito bonito também do Marlon Brando. Às vezes eu assisto coisas ruins, e para lembrar o porquê que era ruim. Eu assisti um filme que eu não sei se você qual o título aí em Portugal, que aqui foi O Conselheiro, The Counselor, em inglês, que é um filme do Ridley Scott, que tem o Javier Bardem, Brad Pitt, tem o Michael Fassbender, tem a Cameron Diaz e tem a Penélope Cruz. Se eu não me perdi, acho que esse é o elenco principal. E por algum motivo adoro o Ridley Scott, o diretor. Ele dirigiu Blade Runner,
Falcão Negro em Perigo, Black Hawk Down, eu adoro ele como diretor, mas não gosto desse filme. E aí eu fui lá assistir, porque até o Javier Bardem, que é um ícone, que é um cara que eu acho que todos os atores olham para ele, não era um bom filme, por mais que tivesse boas cenas e boas atuações. Assim. Então, sou um cara muito curioso. A Meryl Streep, é uma atriz que eu acabei de ver, Lavanderia, não sei qual é o título para vocês aí em Portugal. Eu acho que é Laundromat em inglês, que é um filme de Soderbergh, que tem uma atuação ótima da Meryl Streep também. Cara, eu sou um cara que toda Big Little Lies, que é uma série incrível para feminina, eu fiquei muito apaixonado. Consumi a segunda temporada com o mesmo apetite que eu consumi a primeira. Então, não tem muito essa coisa de ator, atriz, assim. Quem tá fazendo um bom trabalho, sabe, Pedro? Me inspira. Claro. Mas tu tens essa ambição ou esse sonho de fazer algo lá fora, em Hollywood, nos Estados Unidos, tens alguma essa ambição, digamos assim? Tem. O Pedro já é um filme que é uma coprodução Brasil-Portugal, como eu disse. Já é um projeto que vai. Eu estou em contato com atores do mundo inteiro, atores portugueses, como eu disse, de outros países. Para mim já foi a realização de um sonho. Se me convidarem para fazer um filme ou uma série fora do Brasil, eu vou adorar, vou topar. Eu falo inglês fluente, faço aulas agora para perder o sotaque. Mas morar fora, enquanto a minha filha é muito pequena, a princípio não. Durante um período de tempo, sim. Mas eu acho que mais importante para mim do que o meu sucesso ou as minhas conquistas como ator, Pedro, é eu ser um bom pai, sabe? Poder estar presente. Meus pais me tiveram muito jovens, assim, e não puderam estar muito presentes na minha educação. Então, é uma coisa que eu quero fazer e venho fazendo, assim. Tenho muito orgulho de encarar a paternidade aí. Quero ter mais filhos também. Toda essa história que é boa. Nós falámos muito disso quando estiveste aqui em Portugal e acho que, de certa forma, nos aproximou também esse amor que nós temos às nossas filhas. Foi linda a mensagem que ela te deixou hoje, em que tu publicaste. Adorei. Me surpreendeu, Muito bom, acho que é isso. O que é que mais mudou em ti a paternidade, Cola? Pedro, mudou muita coisa, eu mudei muito, eu sou outra pessoa. Eu já era um cara responsável, mas eu acho que eu era muito egoísta com o meu tempo, assim. Porque eu sempre fui muito competitivo, sempre tentei performar e ser o melhor ator, o melhor atleta, o melhor no que quer que eu fizesse. Assim. Então eu tive que querer ser melhor pai. Claro. Eu compreendo. E aí tem essa mudança de foco, assim, acho que foi o principal. Uma das coisas que eu venho aprendendo também é de como me comunicar melhor. Eu acho que às vezes eu fui educado pelo meu pai de um jeito muito militar, assim, então acho que às vezes eu sou muito direto, eu sou muito brabo, e aí eu tô tentando ficar mais suave, falar com mais leveza, respirar antes de falar, entendeu? Olha, então, eu tô mudando todo dia. Mas eu não sei se tu precisas assim de mudar tanto, porque todos os comentários das pessoas que eu vejo e algumas que te vão conhecendo é que dizem que tu és um cara muito educado, muito low profile, portanto não sei se precisas mudar assim tanto, acho que não. E tu realmente também tens aqui alguns prémios interessantes que eu estive a ver entretanto no teu currículo. Já ganhaste o prémio de Gato do Ano e o Guapo do Ano. Olha, ontem falava, e também estavas há pouco a falar do Brad Pitt, ontem falava com o Paulo Pires, que é um dos atores em Portugal também mais reconhecidos, e ele dá o exemplo, porque o Paulo é, digamos assim, o George Clooney português, digamos assim, mais ou menos. Eu vi a foto dele, ele é bonitão pra caramba, Se tivesse que escolher um 007 português, seria ele, certeza absoluta. Pronto. E então ele dizia que, eu fiz-lhe a pergunta se no início da carreira dele ele sentia que podia ser escolhido para papéis por ser bonito e ser um galã, não é? E não tanto pela capacidade enquanto ator, porque ele estava a começar e tudo isso. E ele deu-me uma resposta interessante e eu acho que faz todo o sentido com isso que estavas a dizer, que até o Brad Pitt no início da carreira
primeiro teve que demonstrar que era melhor ator do que era bonito. Isso é uma dificuldade que se calhar também sentiste, não sei, sentiste que por algum motivo na tua carreira tiveste que provar que realmente és bom ator, porque tu tens, eu contei, agora falando mesmo mais a sério do Gato do ano, eu contei que tu ganhaste mais de 40 vezes, foste considerado mais de 40 vezes o melhor ator no Brasil. Eu não tenho esse número na cabeça, mas eu ganhei bastantes prêmios. Assim, uma das coisas que eu percebi, mas eu vou pelo início, vamos lá. Eu acho que eu tive muita... uma vez eu encontrei o diretor que me lançou na Malhação, porque eu tive a sorte de passar no meu primeiro teste. Pedro, eu cheguei dos Estados Unidos, fiquei um mês no Brasil e fiz um teste para a Globo e passei. E aí eu perguntei assim para o diretor anos depois, falei, por que você me escolheu? Ele falou, o seu teste não era o melhor. Aí eu falei assim, você não fez bem o teste. Ele falou, mas você tinha alguma coisa que eu não sabia dizer o que era, que eu decidi te dar uma chance. E como eu disse lá, falando sobre o Mau, eu sofri muita dificuldade, assim. E no começo da minha carreira, Pedro, por incrível que pareça, o Brasil, nas novelas brasileiras, a quantidade de atores que tinham lugar de protagonista, a maioria deles eram loiros de olhos azuis. Então, eu tinha... Eram pequenos os atores morenos, assim, de cabelo encaracolado. A maioria era... Eu adoro o Fábio Assunção, achei ele um super ator aqui brasileiro. Fez trabalhos lindos. Ele parecia o Brad Pitt, inclusive, durante uma época, né? Mas eles tentavam sempre encontrar um novo Fábio Assunção. E eu não tinha nada a ver com o Fábio Assunção. Mas, por algum motivo, eu fui ficando e as oportunidades foram crescendo, eu fui aproveitando, como eu disse. Eu acho que sim, de alguma forma, esse quê que o diretor me falou e a minha beleza me ajudou. Mas também me atrapalhou muito, porque às vezes eu queria fazer um papel, eu queria fazer um teste para um papel, e muitas vezes as pessoas tinham preconceito comigo, assim, e com o meu trabalho. Tanto que a maioria dos meus trabalhos iniciais, eu pedi no cinema, eu pedi para fazer o teste, e eu fui sempre um cara muito, muito batalhador para mostrar que eu conseguia fazer além do trabalho que as pessoas viam na televisão, assim. A maioria dos meus primeiros filmes, eu fui atrás, eu bati na porta, eu liguei, eu mandei a mensagem. Falaram que não era o meu tipo, mas eu falava, pô, deixa eu só fazer o teste. E aí, quando eu fazia, as pessoas gostavam e, graças a Deus, eu fui pegando os papéis e fui crescendo, sim. Isso que estavas a dizer do diretor, que é algo que no início, quando eu comecei no jornalismo, e que fotografávamos algumas celebridades, e ainda hoje acontece, mas que eu tinha alguma dificuldade em perceber essa questão de ter algo diferente, algo de especial. Hoje em dia nós sabemos que... Eu não estou me autoelogiando, não. Eu só falei que foi não, mas disse, entendeu? É verdade, mas a questão é que nós, imagina, se eu quando tento escolher alguém para uma capa de revista, e entre uma pessoa e outra, eu não sei explicar isto, mas talvez seja o carisma, não sei, mas há qualquer coisa, aqui em Portugal dizem que é uma áurea, que as pessoas parece que têm uma luz diferente, é verdade. Eu, hoje em dia, parece que sinto, ou já me habituei, sinto que aquela pessoa tem algo diferente. E talvez tenha sido algo que aconteceu com esse diretor no teu começo e vamos a ver, ele estava mais do que certo, não é? O teu percurso assim o diz. E também, de certeza absoluta, que a educação militar que tu falavas há pouco do teu pai também te serviu para ir batalhar e ir atrás. Na verdade, Pedro, o esporte me ajudou muito, né? Há pouco tempo, ano retrasado, me chamaram para fazer uma capa de uma revista de jiu-jitsu, que é a Gracie Magazine. E eu estava no meio do trabalho, eu ia filmar, eu tinha acabado de fazer a capa com você. E eu estava assim, não, parar para fazer isso, eu nem treino mais jiu-jitsu. Aí o meu professor falou, Cauã, é para você mostrar como o jiu-jitsu foi importante na sua vida, em todos os aspectos. Aí eu parei, eu estava muito ansioso na época e falei, não, claro, vamos fazer. Vamos escolher uma hora, eu reorganizo a minha agenda e hoje eu fico muito orgulhoso de ter feito essa capa e falava exatamente sobre isso, sobre como
como meu pai, essa educação militar, que às vezes eu quero matar ele, porque eu às vezes sou muito duro e queria ser menos. Mas isso realmente foi um diferencial, assim, me trouxe um foco, uma responsabilidade, tanto na paternidade quanto no esporte, quanto com a minha saúde, que é um aprendizado assim que não tem preço, assim, não tem bilhão de dólar que paga isso. Claro, o desporto tem mesmo isso. E aquilo que nós aprendemos com o saber perder, o lutar para ganhar, tem toda essa justificação. Cauã, só uma pergunta mais relativamente à questão do cinema. Estamos a falar de Dom Pedro, no Pedro I, Pedro IV. Tu falas de fazer também a produção do filme, não é? Eu fiz, Como é que se divide? É possível conciliar ou é algo que tu queres fazer acumulando com a carreira de ator ou queres começar a dar o passo para a produção, deixando a representação? Na Já verdade, pensaste? Pedro, eu já faço há alguns anos, assim, já faço há uns 7 anos que eu participo como coprodutor ou produtor associado. Eu faço, eu levanto dinheiro para um projeto, eu participo convidando as pessoas, ajudando. Na verdade, cada projeto, Pedro, eu fui participando de uma forma diferente, fui amadurecendo, né? Eu fui vendo como os outros profissionais que estão no set, o diretor de fotografia, a produtora de elenco, que às vezes não está no set, mas está de uma certa forma, porque ela convidou, ela apresentou os atores, como a maquiadora, como todas essas profissões funcionam fora o meu trabalho. Eu comecei a não olhar mais só para o meu umbigo, que eu acho que foi um grande amadurecimento para mim e me ajudou, inclusive, a melhorar como ator, porque eu entendo cada vez mais como cada profissão que está ali no meio dentro do meu local de trabalho, como cada um executa o seu ofício. Então, podemos dizer que o Pedro foi o filme que eu participei de uma forma mais ativa. Mas eu participei também, ajudei no roteiro de uma quase dupla com a Tata Werneck, que é uma comediante brasileira muito, muito, muito famosa e muito boa. Participei do Tim Maia, que tem passado, inclusive, a série no canal brasileiro, o Canal Brasil. Você também pode encontrar no Globoplay, se não me engano, no Canal Brasil Play. Isso aí. O Alemão, que é um filme que eu faço o dono do murro, que é o vilão, que é o chefe do tráfico de drogas. Então, cada projeto eu fui participando de uma forma diferente. Agora, não necessariamente você precisa fazer as duas coisas juntas, você entendeu, Pedro? No meu caso, eu fiz. Agora eu estou produzindo, como eu disse, uma série sobre o mercado de transferência do futebol. E eu posso sim trabalhar nela como ator, como eu não posso. Como talvez eu possa não trabalhar como ator. Então eu quero expandir o meu campo de trabalho para fazer projetos no qual eu estou trabalhando como ator e como produtor e projetos no qual eu não vou estar trabalhando como ator. A questão neste momento, perante esta pandemia, eu sei que tu não gostas muito de falar de política, não te peço que entres a fundo nisso, mas a questão dos apoios ao cinema, à cultura, neste momento no Brasil, eu não faço ideia como esteja. Parou? Há algum movimento nesse sentido de pedido de apoio? Como é que... O Brasil, nesse momento, Lucas, Pedro, está parado. Pedro Lucas. Tá parado. Muito bem. Olha... Mas antes da quarentena e antes da pandemia, a gente já estava vivendo um momento muito delicado, né? Eu acho que agora vai ficar mais delicado ainda. Eu gosto de dizer, inclusive eu postei no Instagram, falando de como nesse momento da quarentena as pessoas estão entendendo o quanto a profissão do artista, não do ator, do artista é importante. Porque elas estão consumindo séries, elas estão consumindo música, elas estão consumindo filmes, elas estão consumindo novelas, elas estão consumindo várias formas de entretenimento que são feitos por artistas, por pessoas que dedicam a sua vida à cultura, a lidar com as emoções, a encontrar um jeito, canalizar as emoções para o outro se interessar, para entreter.
às vezes para gerar reflexão, como esse filme O Pedro, que a gente fez agora. A gente convida o espectador a entender como foi a trajetória do Pedro sendo abandonado, sendo expulso do Brasil, até chegar em Portugal e reconquistar Portugal de Dom Miguel. Pelo que ele passou ao longo dessa trajetória, no qual ele está numa caravela, voltando para o país, que também não necessariamente o quer. Portugal não quer esse Pedro que passou a maior parte da sua vida no Brasil. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado. Eu gosto de acreditar e de ter uma posição e ter um pensamento positivo de que as coisas vão mudar, de que a gente vai encontrar o valor no outro, não só na arte, não só nos outros profissionais que são os médicos, as enfermeiras, o sistema de saúde brasileiro, que aqui no Rio já está praticamente os hospitais públicos todos lotados, muitos deles estão, a parte do Sudeste, São Paulo e Rio, são partes, a princípio, a Amazônia também, o Amazonas, muito afetada, e a cada dia a situação muda. Hoje eu não li o jornal por conta de outros assuntos que eu estava aqui, eu sempre leio ou no começo ou no final do dia, então às vezes a situação já mudou e eu nem sei. Mas o que eu consigo perceber é que eu espero que as pessoas tenham mais respeito pelo outro, exatamente pela falta que estão sentindo pelo outro, e automaticamente mais respeito por nós, artistas, e pela cultura. Uma coisa que eu percebo na Europa é que existe um respeito, existe uma admiração pelo artista, e às vezes, dependendo de governos, principalmente aqui na América do Sul, e em outros países, em outras regiões, outros continentes, às vezes existe uma falta de respeito mesmo pelo trabalho do artista. E eu acho isso muito perigoso, porque, de certa forma, o artista ajuda a situação em momentos muito delicados. Claro. Muito bem compreendido, Cauã. Que eu te queria... Não, é verdade, é porque às vezes estavas a falar e eu também, com este próprio mundo, tive há pouco a semana passada uma teleconversa com alguns amigos, porque falávamos também da profissão do jornalista e também estar a separação daquilo que são as fake news. A importância neste momento de teres o jornalista a apurar a verdade dos factos. Entramos aqui numa discussão saudável e realmente é importante isso, cada um com os seus papéis, mas que realmente as pessoas também parem para perceber a importância de cada profissional, sobretudo nestes momentos de aflição para todo o mundo, isso sem dúvida. Acrescentando o que você falou, desculpa, no Brasil a gente estava e tem muitos problemas com fake news. A gente percebe que muitos governantes, eles fazem uso das redes sociais. Se eu não me engano, um dos primeiros foi o próprio Obama, que é um cara que eu admiro muito, né? Inclusive, eu às vezes estudo inglês ouvindo os discursos dele, entrevistas, e ele falando, porque eu acho que ele tem uma forma de falar única e singular. É um dos melhores comunicadores, se não o melhor comunicador que eu já vi e assisti, né? Gostaria de ter visto ao vivo, mas não vi. E aí me pergunto também o lugar das redes sociais, e como a gente iniciou a conversa falando como era bom e como ajuda a gente a conversar e entrar em contato, mas em muitos momentos a gente fica um pouco alienado com informações falsas, com pré-julgamentos e cancelamentos de pessoas nas redes sociais. Isso me deixa muito preocupado. Então, o jornalista, o bom jornalismo, tem um lugar fundamental em tudo que está acontecendo no mundo hoje. Graças a Deus, eles estão podendo fazer um bom trabalho. É verdade, assim, é importante também nós sabermos quais são esses órgãos, se calhar a nível de uma dica, aqui o que se passa em Portugal acaba por acontecer em todo o mundo, é nós sabermos quais são os meios de comunicação em que realmente podemos confiar, porque realmente tem havido muitas discrepâncias naquilo que são os jornais, os jornalistas também, infelizmente, e há a regra de ouro, que é que o cruzamento da informação é fundamental, e por vezes, na luta do clique, eu vi que tu falaste isso há pouco tempo também, na luta de um site, seja de um meio de comunicação ou não, por ter mais cliques ao fim do dia, ao fim do mês, por vezes não se faz esse trabalho de procurar saber se aquela informação que receberam no WhatsApp ou algo é verdadeira ou não. E aí começa tudo.
Não, uma coisa interessante sobre isso, tem um vídeo, quem quiser encontra, do próprio Denzel Washington, que é um dos atores que eu mais admiro. Ele fala que hoje em dia a gente está mais interessado em ser o primeiro do que necessariamente o verdadeiro.